E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit. E agora a gente vai falar sobre a importância de se ouvir o cliente. Aposto que você aí já deve ter se identificado com esse momento que eu vou contar agora. De repente, está lá desenvolvendo um produto, e aí o cara de produto está querendo determinada feature, determinada coisa a colocar, aí o cara de marketing fala, não, é outra coisa que o cliente está pedindo, aí o diretor fala, não, eu quero é outra coisa. Aposto que você já viveu isso e a gente vai falar mais sobre isso agora e como lidar com essa situação também com a Isabela Cropo Maringoni, que é Head de Marketing da Flash People. Isabela, prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. E é mais ou menos o que eu falei, né? Assim, cada um quer dar palpite no produto, cada um acha que é pai o filho tem um monte de pai. E todo mundo muito envolvido com o Exato. produto, né? Então, quem que decide no final das contas? E aí, quem decide? Qual a sua dica nesse sentido? Na verdade, quem decide é o cliente. E existem diversas formas da gente fazer isso, né? Existem formas pontuais, então pesquisas pontuais, ou formas de você, de fato, trazer isso no dia a dia, essa captação de dados no dia a dia da operação. E aí parte muito do marketing, né? A gente tá falando com um público de marketing assim, aqui, e essa ligação entre marketing e time de produtos é fundamental. Sim. Que dica que você dá nesse sentido para fazer com que esses times estejam cada vez mais integrados? Então, durante minha carreira inteira, a gente sempre tem esse embate, né? Quem que decide no final do dia o roadmap, qual funcionalidade vai primeiro no produto, o que a gente vai lançar. E a dica que eu dou é sempre trazer o cliente para tomar essa decisão. Você evita até de ter ruídos e faíscas entre esses times, porque no final do dia não é você que está tomando essa decisão. Você está empoderando o cliente, trazendo a voz do cliente para dentro da empresa. Então, essa é a dica que eu dou. E tem uma coisa também, né? Não se sentir aquele dono do produto de que, tipo, é meu. Eu conheço. Tô apegado a alguma ideia, a alguma coisa que eu falei que é para fazer e, de repente, cara, o cliente não quer. Como ouvir o cliente? Quais suas dicas nesse sentido, assim, de conseguir fazer com que o cliente diga para você aquilo que ele quer? Acho que a primeira coisa que a gente tem que assumir que a gente não conhece o cliente, né? E quando você chega numa empresa, você quer fazer muita coisa, mas a primeira coisa que você devia fazer, de fato, é conhecer o cliente. Então, como que a gente fez dentro da Flash? A Flash, eu trabalho dentro de uma unidade de negócio nova, que é uma ferramenta, uma plataforma de gestão de pessoas. E a primeira coisa que a gente fez foi identificar que a gente não conhece o RH como a gente deveria conhecer. Mesmo a Flash sendo uma empresa que há muito tempo está no mercado Flash, falando... porque a gente estava dentro de um nicho específico, né? O nicho de benefícios flexíveis. Quando a gente expande isso para outras operações do RH, a gente tinha que explorar todos esses processos. E daí a primeira coisa que a gente fez foi, de fato, conversar com o RH, conversar com nosso futuro cliente. E daí a gente fez 25 entrevistas com empresas diferentes segmentos, aquela empresa que tem um RH super estruturado, aquela empresa que tem um RH super enxuto, para entender de fato quais são essas dores, como que funciona o processo deles, qual que é o dia a dia e como que a Flash poderia de fato atuar transformando essas rotinas e esses processos burocráticos em algo muito mais simples para deixar o RH muito mais estratégico. Então, só para explicar para as pessoas, né, quem ainda não está muito familiarizado com a Flash benefícios, né, aquilo que todas as empresas, a grande maioria das empresas tem, que você escolhe, você tem um valor X para poder gastar no final do mês ali com vale transporte, vale refeição, ou de repente uma academia, ou plano de saúde. Na Flash você escolhe o que você vai usar, né? Não é a empresa que decide para você. Aí vem a Flash People, que é um outro braço da empresa, que também fala com o RH, mas na Flash People vocês entregam que tipo de produto? A gente entrega uma plataforma SaaS para o RH gerenciar desde a admissão de colaboradores, o treinamento desses colaboradores, o engajamento, como que eu mantenho o meu colaborador ali engajado com a empresa, performance e people analytics. Quer dizer, a mesma área, mas é outro produto completamente diferente. Enquanto no benefício você tinha que entender se o usuário estava querendo mais academia ou mais refeição, agora você tem que entender o dia a dia do trabalho daquele profissional. O universo inteiro do RH. Então, por isso que a gente fez essa lição de casa inicial, a gente começou com essas entrevistas e a gente conseguiu mapear um pouco de qual que era ali a jornada do RH como um todo. Mas a gente ainda não conseguia ajudar o time de produto a priorizar somente com essas 25 entrevistas. Então, o que a gente fez? A gente estruturou uma pesquisa, daí com um volume muito maior de respondentes, para, de fato, a gente quantificar cada uma dessas dores, o que era mais importante. E daí isso, de fato, ajudou
o time de produto a priorizar qual que ia ser o primeiro módulo que a gente ia trabalhar, como que iriam ser as funcionalidades dentro desse módulo. Então, a partir dessa pesquisa quantitativa. Legal. Você falou quantitativo, eu tô lembrando de uma coisa que aconteceu aqui no TD, no desenvolvimento da plataforma. No final foi super positivo, mas durante o processo, a gente ficava assim, putz, será que é isso mesmo? É quando você tem um cliente que às vezes domina. E aí aquele cliente quer determinadas funcionalidades. Sim. Você tá ouvindo o cliente está querendo. Mas não necessariamente todos os clientes querem aquela feature que para aquele cliente é super importante. Sim. Como lidar com isso nesse, né, você falou aí de quantitativo também. Como lidar com isso quando eu tenho algum cliente que de repente ele é tão grande dentro da empresa que eu preciso fazer aquilo que ele está falando, mas ao mesmo tempo isso só vai fazer ficar mais preso a ele. Né? A gente primeiro identifica, então, seja em reunião de vendas, seja conversando mesmo com o cliente, se aquilo é uma dor muito específica dele, que a gente não vai conseguir, por exemplo, padronizar, né, uma funcionalidade para outros clientes, porque a gente tenta, de fato, abraçar o mercado. Então, se a gente desenvolver uma feature sozinha ali, só para aquele cliente, não vai funcionar para o resto. Então, a ideia é que a gente identifique essa dor e tenta tirar ela daquela empresa específica e como que a gente oferece essa funcionalidade que provavelmente vai ser uma dor de outras empresas no nosso produto. Já tinha essa cultura de ouvir o cliente na Flash? Mudou bastante depois que você chegou? Como é que você percebe o antes e depois da Isabela aí? Então, quando eu cheguei há mais ou menos 1 ano e a gente já chegou com essa cultura de ouvir o cliente. Não sei como é que era antes, assim, mas eu acho que a Flash já usava muito essa pesquisa com os RHs, mas nesse nicho específico de benefícios flexíveis. E daí a gente expandiu para poder fazer todos os processos do RH. E aí, nesse sentido, assim, quais são as dicas que você dá para uma empresa que não está muito aberta a ouvir clientes, que ainda não tem essa cultura que tem na Flash hoje? Acho que a primeira coisa que você tem que identificar é como que você vai implementar essa cultura, porque é uma cultura, né? E essa cultura ela pode vir tanto de cima, né, da diretoria, através dos valores da empresa, através de algum defensor, né, da voz do cliente que propaga essa cultura dentro da empresa, mas ela também pode vir de baixo para cima. O mais importante é que isso seja, de fato, comprado pela liderança. Porque senão você vai ter um monte de dados, você vai ter informação, mas as pessoas no dia a dia elas não vão usar esses dados para tomar decisão. Então, o mais importante é ter essa liderança comprada com essa estratégia e daí você oferecer meios para os funcionários, recursos para eles, de fato, ouvirem esse cliente. Seja ferramenta de pesquisa, seja orçamento para pesquisa com institutos de fora. Então, existem diversas formas de você ouvir o cliente e captar essas informações. A gente lá na Flash, a gente ouve muito cliente nas reuniões. A gente tem reuniões diárias ali com os clientes. E o time de vendas já tem essa cultura enraizada. Então, a gente já tem uma tabela que a gente vai anotando quantas vezes essa dor foi falada, quantas vezes essa funcionalidade está sendo pedida. Porque daí, com essa fonte de informação, que é sempre renovada, a gente consegue passar para o time de produto e eles conseguem fazer um trabalho de priorização em cima disso. E aí está uma solução barata, né? Porque a próxima pergunta que eu ia fazer é essa. Pesquisa, às vezes, pode custar caro, dependendo da empresa também, do mercado. Está aí uma solução super barata que qualquer um pode fazer. Ouvir o seu cliente durante uma reunião pode não ser uma forma estruturada, porque você não vai ter um roteiro. Mas vocês estão estruturando. Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte que é barata e você está ali sempre se renovando. Mas existem outras fontes também. Então, você consegue chamar pessoas que entraram no seu fluxo de venda para fazerem parte de pesquisa. Você pode colocar uma pesquisa online no seu site. A gente faz muito isso. Em 5 dias, a gente conseguiu 700 respostas de profissionais do RH para a gente debater saúde mental no RH. Então, assim, existem várias formas que não necessariamente são custosas. Tudo vai depender do seu objetivo, do seu orçamento e do buy-in da liderança, né? Não, eu te perguntei aí, né, desde que você entrou na Flash, tem 1 ano só, de como que era o antes e depois da Isabela, mas você está há 17 anos no mercado aí. Como que era lá no começo e como é agora? Eu acho que você tem esse viés muito grande de dados de pesquisa, né?
você percebe uma evolução por parte das empresas de estar mais aberta a esse tipo de informação, a esse tipo de recurso? Sim. Eu sou formada em marketing, né? E na minha faculdade a gente teve muita pesquisa de marketing. E eu lembro da gente ir para a rua com um questionário impresso e captando ali as respostas, né? Isso é uma forma muito custosa e de tempo e de trabalho. Agora, com essas técnicas online, você consegue entrevistar pessoas no Brasil inteiro com um custo muito mais baixo. Então, essa facilidade, eu acho que tem transformado as empresas para elas usarem mais essas técnicas de pesquisa que são mais baratas para ouvir o cliente. Então, tem uma transformação bem legal. E existem empresas que já têm até uma área de pesquisa focada, uma área dentro da empresa só para fazer pesquisa. E daí tem algumas pessoas que são os sponsors de pesquisa ali, que têm mais conhecimento, que vão disseminando essa cultura dentro da empresa. Mas quem não tem a área? Vamos lá, vamos reunir todas as dicas aqui para quem não tem tanto recurso assim. Primeiro, liderança comprada, você falou. Depois, acho que esse viés de estar sempre buscando essa informação, de sempre olhar para isso, entender que isso é importante, ouvir bastante o cliente. Esses rituais aí do time de vendas é legal, porque você pode, né, de uma certa maneira, estruturar isso minimamente que seja, para poder ter um resultado. O que mais, assim, para quem não tem um time de pesquisa dentro de casa? Existem plataformas gratuitas na internet que você pode fazer pesquisa quantitativa. Você pode chamar clientes que já são ali usuários do seu produto para você entender um pouquinho mais do contexto de todo um processo. E você pode também convidar pessoas do mercado. Tem pessoas muito interessadas em trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. Então, isso seria com pouco orçamento. Quando você tiver um orçamento legal, você consegue contratar empresas que recrutam ali um perfil de cliente específico para você e fazem toda a burocracia de pagamento, de recompensa, então é super legal. Tem empresas que, de fato, têm uma base de respondentes que você pode fazer pesquisa quantitativa com elas, e essas empresas também ajudam ali na definição do objetivo da pesquisa, na definição da amostra, na definição, de fato, do questionário e toda a elaboração. Então, tem saída. Se você quiser mesmo, se você quiser ouvir o cliente, tem saída. Daí tem uma saída, às vezes, um pouco mais cara e, às vezes, mais barata. Quando você tem mais de um cliente, mais de um tipo de cliente, mais de uma persona, aqui no TD, por exemplo, quando a gente vai fazer a curadoria de algum evento, a gente tem o palestrante, a gente tem a pessoa que assiste, a gente tem a pessoa que está na plataforma querendo experiência, então tem várias frentes aí. Tem o marketing que quer fazer o barulho sobre o evento, então eu não posso só chamar pessoas que são desconhecidas do mercado, eu tenho que atender todos esses clientes. Então, no meu caso, o primeiro passo para a gente poder começar a curadoria de um evento é eu chamar o meu público-alvo de audiência. Eu quero falar com o CMO, eu tenho um time de CMOs que eu estou sempre entrando em contato, enchendo o saco. E aí, o que é tendência esse ano? O que você quer ouvir? O que está na sua mesa? Com base nisso, você constrói ali os primeiros temas, os temas macro daquele evento. Quando você falar da plataforma, entra essa coisa aí da briga com o time de produto. Né? O público aqui está falando que ele quer mais interação, ele quer mais recurso de member get member. Vai por aqui. E eles, não, porque o legal é ter dados, ter informação. Não, pera lá, vamos lá. Eu tenho esse outro público também. Tem um terceiro público que é o do marketing, como que eu vou fazer awareness para esse evento? Então eu tenho que ter nomes que são super conhecidos. Agora mesmo estou em busca de um monte de influencers que trabalham bem com profissionais de marketing para poder falar, para poder usar rostos específicos aí na divulgação. Tem esse lado também, né? Assim, como no caso da Flash, você tem Flash People, tem outro Flash. Olhar para vários perfis de público também é super importante, quando eu tenho mais de um. Sim, a Flash tem, né? A gente tem uma unidade de negócio que é Flash Expense, que gerencia despesas corporativas. E essa audiência é uma audiência mais para o financeiro. Então, a gente tem que trabalhar com pesquisas segmentadas para cada uma das audiências, não tem jeito. E balancear todos esses pratos aí, né? Sim. Uma outra questão que eu acho legal de a gente falar aqui também é o seguinte, a pesquisa, de uma certa maneira, ela é um retrato do momento. Né? É preciso ter essa cultura também de estar sempre evoluindo com a pesquisa para poder entender o que avançou, o que deixou de avançar, o que mudou no percurso, né? Porque às vezes muda também. Até o mercado, né? O nosso mercado, ele é um mercado muito rico em quantidade de players. Então, além da pesquisa com o cliente, a gente tem que sempre mapear
esses novos concorrentes, esses novos entrantes que estão chegando aí. Mas em relação à atualização desses dados, a gente usa muito essa voz do vendedor, né? A gente participa de algumas reuniões de vendas também para ouvir o que eles estão falando, como que tá sendo a aceitação do produto, o que dá para melhorar ali no pitch do vendedor, o que está sendo a dor que a gente pode começar a atender com novas funcionalidades. Então, essa parte de ouvir o cliente, principalmente nas reuniões de vendas, é algo que a gente consegue renovar esses dados. Além disso, a gente renova também as pesquisas. Então, a gente está aí para lançar uma nova pesquisa para ver como que, né, depois de um ano, como que essas funcionalidades, essas demandas do RH mudaram ao longo desse um ano aí de 2023. Então, a gente vai renovando essas pesquisas e conversando. Sempre que a gente tem alguns clientes que já são clientes assim que adoram a Flash e que a gente tem mais liberdade para mostrar um produto que a gente está pensando em desenvolver, buscar opinião sobre um fluxo que a gente desenhou ali, que a gente quer validar. Então, a gente traz esse cliente para dentro do processo para ajudar a gente nessa renovação das nossas hipóteses ali. Perfeito. E, assim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, de como fazer com que aqueles dados cheguem a todas as áreas da empresa, mas como que vocês estruturam isso? Como que vocês fazem com que esses dados sejam olhados, sejam ouvidos e sejam, de uma certa maneira, introjetados aí pelo time que precisa fazer com que as mudanças aconteçam? Tem um processo? Tem um processo. Então, a gente primeiro tem um comitêzinho, que é o comitê que vai trabalhar nessa pesquisa, que vai testar o questionário, que vai definir ali os objetivos da pesquisa. Depois que a gente fez essa pesquisa e analisou os dados, a gente extrapola um pouco para a diretoria. Então, a gente apresenta esses dados para a diretoria. E o mais importante, a gente traz vários times que podem ter insights com esses dados para a roda. Então, a gente apresentou para os times de marketing todos os resultados da pesquisa, eles começam a ter um pouco mais de entendimento também desse novo produto. Então, é super importante. E, claro, o time de produto, que, na verdade, o time de produto já estava envolvido desde o começo ali na elaboração da pesquisa. E como que você estrutura essa pesquisa, assim, para saber o que você tem que perguntar, que tipo de dados você tem que saber? A forma de perguntar, às vezes, é importante. Nesse sentido, assim, o que você tem para contribuir, para compartilhar com o pessoal? Se você já tiver bem definido, por exemplo, nesse momento a gente já tem bem definido quais são as dores do RH, quais são os processos, quais são as funcionalidades que são mais pedidas para eles. A gente já está num momento mais para frente ali do processo de discovery de um produto. Mas se você não tiver isso bem definido, eu sugiro você começar explorando mesmo. Então, é uma pesquisa mais exploratória para você ter maior entendimento. Para saber qual vai ser a segunda pesquisa. Para você saber, né, o que você vai perguntar na segunda para poder quantificar. Então, conversas coloca o seu cliente na mesa, faz uma reunião com ele, uma entrevista, né, online, é super barato e você vai maturando ali as suas hipóteses, o que você de fato acha que é importante perguntar, para daí numa segunda fase você ser um pouco mais conclusivo e fazer essa pesquisa mais quantitativa. Não, até um outro exemplo aqui do TD mesmo. A gente começou a fazer uns eventos América Latina e achando que o evento para o Brasil funcionava direitinho para lá também. Só que não. Era um evento de tecnologia. E aí o nível de maturidade das empresas, na média, na América Latina e do Brasil, era completamente diferente. Por lá eles ainda estão falando de transformação digital, de começar a trabalhar tecnologia, começar a trabalhar ferramental dentro das empresas. E aqui o mercado já está um pouco mais evoluído, principalmente depois de pandemia. Então foi só tomando na cabeça na primeira edição para a gente poder pensar o óbvio. Por que a gente não fez uma pesquisa? Aí na segunda edição a gente foi lá, conversou com todo mundo e corrigiu esse rumo também. E acontece, assim, eu já trabalhei com um produto, a gente ia lançar esse aplicativo. Era em 2013, então, assim, o mobile ainda era o futuro, existia uma série de modelos de Android, a capacidade dos celulares não era alta, então, e eu tinha essa responsabilidade de publicar ou não um aplicativo no Google Play. E eu falei, nossa, eu não tenho orçamento, eu não estou confiante que o aplicativo está redondo para a gente fazer um lançamento.
E daí o que eu fiz? Eu chamei os próprios funcionários na época, montei ali um roteiro que era um e-commerce, então você vai ter que comprar uma calça preta, vai ter que comprar um presente para sua mãe. Fiz ali várias tarefas e coloquei o próprio time ali de funcionários para fazer essa pesquisa, porque eu não tinha dinheiro para fazer externamente. Então, assim, dependendo do seu produto, dá para você até pegar insights dentro de casa, mas o mais recomendado é sempre você não ter o viés ali de quem trabalha com você. Mas no final do dia a gente conseguiu uma lista ali de coisas que não estavam funcionando, que a gente podia melhorar para dentro do aplicativo antes de lançar. E daí, quando a gente lançou, a gente estava super confiante, deu tudo certo. Então, dá para a gente explorar e captar dados. Eu acho que é isso, né? Você não sabe tudo, seu time não sabe tudo, até porque essa visão pode ser míope. Talvez esse seja o grande erro das equipes, né? Ao desenvolver produto, ao trabalhar com marketing aí. O que você acha que é o principal erro, o erro mais comum que você vê aí quando você pensa em pesquisa, quando você pensou na falta dela, né, na verdade? Eu acho que todo mundo tem um interesse genuíno e você tem o viés da sua área de formação, do seu dia a dia do trabalho ali. Mas acho que, como a gente tem que fazer sempre 1000 coisas ao mesmo tempo, e dá trabalho, você tem que recrutar pessoas para fazer pesquisa, você tem que estruturar um questionário, você tem que testar esse questionário antes, depois você vai ter que analisar os dados. Então, é um processo que, às vezes, se você não coloca como uma atividade ali no seu dia a dia, você vai fazendo, vai lançando e vai vendendo e não está ouvindo o seu cliente no final do dia. Então, acho que tem que ter alguém ali, algum responsável por trazer essa cultura e lembrar ali semanalmente de falar com o seu cliente, de ouvir o seu cliente. Porque senão não funciona, a gente vai sendo tomado pelo dia a dia mesmo. Não, e é fato, assim, pelo menos aqui no TD, a grande maioria das pesquisas você se surpreende. Vem algo que realmente não era aquilo que você achava que era o óbvio. É por aí também. É bem legal. É muito legal você ter algumas descobertas, né? Por exemplo, a gente descobriu lá na Flash que o RH, a maior parte do RH, eles usam 7 ferramentas diferentes. São 7 ferramentas, é muita coisa. Então, isso a gente trouxe tanto para... A gente conseguiu trabalhar como matéria no blog, como reportagem para a imprensa. Então, não necessariamente a pesquisa acaba ali só na definição do produto. A gente também trabalha com conteúdo em cima disso. Perfeito. Isabela, tem mais algum ponto que você acha válido trazer para o pessoal? A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas vai que tem mais algum ponto aí para conversar? Não, quero fazer uma provocação para vocês. Se vocês costumam ouvir o seu cliente, participar das reuniões, então entra numa reunião de vendas, faz uma pesquisa dentro do seu site e trabalha com base nos dados para ajudar, né, na tomada de decisão. Só mais um último insight aqui para vocês. Quando eu fiz o call para vocês, né, tinha uma perguntinha lá que era meio pesquisa. Como que eventos estão integrados na estratégia de marketing de vocês esse ano? Isso me trouxe muito insight, porque a gente vende evento. Então, como que o meu cliente, que é o CMO, está pensando no evento dentro da estratégia nesse momento? Está todo mundo voltando presencial, a gente ainda faz muito online. E aí? Como unir essas duas pontas, né? Então tá aí, eram várias reuniões com o meu cliente, né? Que eram os entrevistados aqui, que a gente estava tirando insight também. É isso, Isabela Cropo Maringoni. Quem quiser continuar essa conversa, a gente colocou o LinkedIn dela aqui ao lado várias vezes, então é só chamar a Isabela por lá também para trocar mais ideia, trocar mais experiência. Por enquanto a gente fica por aqui. Isabela, prazer falar com você. Valeu. Um prazer. É isso, pessoal. Segura aí, a gente já volta com mais CMO Summit.